Olá, meu nome é Maria Luísa Abreu, eu sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas no Instituto Federal do Paraná e faço parte do Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em Ciências Humanas, o CPEC, aqui no IFPR, como pesquisadora em História das Ciências. Olá, meu nome é João Victor Oliveira, eu sou estudante da licenciatura em Ciências Sociais na Universidade Estadual de Londrina. O nosso trabalho é intitulado Para Além das Ervilhas, os impactos da descontextualização histórica e social no ensino das ciências naturais, e foi produzido entre uma conexão com o IFPR e a UEL. A nossa pesquisa, ela buscou evidenciar que contextualizar o conteúdo se torna muito importante no processo de ensino-aprendizagem. Isso porque, quando contextualizado, o estudante ele é capaz de fazer correlações da ciência com a sua vida. E tratando das ciências biológicas, por vezes, existe apenas o discernimento do conteúdo científico, sem antes uma contextualização dele. Então, eu evoco aqui a figura de Gasparin, no livro Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica, para fazer uma citação que consolida basicamente essa ideia. Ele fala assim: no processo de ensino escolar, a criança aprende algo que está longe de seus olhos, muito além de sua experiência atual e imediata. A assimilação dos conceitos científicos, entretanto, apoia-se nos conceitos vividos e cotidianos da criança. Mas só é possível realizar essa assimilação por meio de uma relação imediata pelo mundo dos objetos, isso é, utilizando outros conceitos previamente elaborados. Ele está dizendo aqui, basicamente, que a ciência, que o ensino-aprendizagem da ciência, ele tem como objetivo principal fazer uma correlação com as experiências pessoais, para que os estudantes vejam sentido naquilo que está sendo ensinado a eles. No decorrer da história humana, houve e ainda existem rupturas e permanências quanto ao conceito de aprendizagem e os processos que envolvem a construção do conhecimento. Esses processos eram adaptados a depender das necessidades humanas, e tal fato possibilitou o desenvolvimento da neurociência enquanto ferramenta para a compreensão de como se dá o processo de conhecimento. Foi dessa forma que a década de 90 ficou conhecida como a década do cérebro, uma vez que investimentos financeiros e diversas ações foram destinadas para o desenvolvimento de pesquisas que visassem compreender o funcionamento do cérebro e o processo de adquirir conhecimento. Dessa maneira, faz-se necessário evidenciar os processos de conhecimento à luz da neurociência, para assim questionar os processos vigentes de ensino-aprendizagem na atualidade. A partir do estudo das células do sistema nervoso e a organização dessas células, o aprendizado é consequência de interações provocadas no sistema nervoso do indivíduo como resposta a informações captadas do meio ambiente. Esses sinais são percebidos pelos neurônios dos 5 sentidos: paladar, olfato, tato, visão e audição, e geram um potencial de ação sináptico excitatório, que percorre os nervos correspondentes em direção ao sistema nervoso central e chegam às sinapses centrais. Uma nova informação ativa o sistema responsável pelo prazer e pelo aprendizado, o sistema límbico. O processo tem início no hipocampo, região capaz de converter a informação ou memória de curto prazo em memória de longo prazo. O hipocampo reconhece a informação, filtra e seleciona os aspectos mais relevantes. Envia a informação para o córtex cerebral, que descarta a informação de curto prazo, e a informação de longo prazo é enviada para o lobo frontal, que a arquiva de acordo com o seu aspecto. Essa informação arquivada origina a capacidade de raciocínio, que evidencia premissas e, por conseguinte, a capacidade de emitir conclusões. Ainda que tenha sido explicitado pela Maria o processo neurobiológico de ensino-aprendizagem, esse não foi e não é a intenção principal de nossa pesquisa. A intenção dela é evidenciar que a descontextualização no processo de ensino-aprendizagem das ciências biológicas, ela se faz presente tanto na formação de estudantes quanto de professores nas disciplinas da graduação. O nosso trabalho, ele buscou acolher uma pergunta dos estudantes muito frequente em sala de aula, que seria: qual é o motivo pelo qual eu estou estudando isso? E essa pergunta, ela deve ser acatada pelo educador, pois ela revela a falta de contextualização e a falta de capacidade desses estudantes de verem no conteúdo que está sendo ministrado uma correlação com a sua própria vida. Dessa maneira,
essa pergunta se torna uma pergunta-chave para a nossa pesquisa. O motivo pelo qual o estudante está estudando aquilo que estuda. Para além da formação de docentes, vale evidenciar a problemática quando o desenvolvimento de livros didáticos e materiais de apoio, que são dotados de conteúdos tecnicistas de extrema importância para o processo de ensino-aprendizagem, mas que ocultam todo o processo histórico, social, político, econômico e cultural do fazer ciência. O presente trabalho é intitulado Para Além das Ervilhas, referenciando uma das mais importantes descobertas do ponto de vista genético. Contudo, ao observar a forma com que a descoberta de Gregor Mendel é abordada na educação básica, traz a perspectiva de que ele acordou certa manhã, observou a coloração das ervilhas, as anotou e publicou. Porém, nós sabemos que a ciência é feita de erros, falhas, tentativas, investimento financeiro, recurso, tempo disponível. Então nós sabemos que não foi simplesmente uma certa manhã em que Gregor Mendel acordou, observou as características das ervilhas, ou Lamarck acordou e elaborou a teoria do uso-desuso, ou até mesmo Darwin, que observou que as espécies evoluíam e assim surgiu um estopim do progressismo da ciência moderna. Não foi dessa maneira. Ocultar o contexto histórico, político e social da ciência é apartar os nossos educandos de uma ciência real. E a partir do momento em que o livro didático e o material de apoio é construído a partir dessa imagem de uma ciência irreal, nós estamos distanciando os nossos educandos do fazer ciência. Os conteúdos que eu citei anteriormente, além de diversos outros conteúdos que estão previstos na educação básica da ciência da natureza, seja em química, biologia, física, até mesmo matemática, nós precisamos compreender que existe uma intencionalidade em ocultar o processo histórico e social no ensino dessas disciplinas. A escolha de informações que são selecionadas para compor os livros didáticos e materiais de apoio de ciências da natureza passa por um processo político de decisão daquilo que vai ser ensinado e daquilo que não vai ser ensinado. E esse processo vai implicar diretamente no processo neurobiológico de aprendizagem. Conforme apresentado anteriormente, esse processo neurobiológico passa pelo campo da contextualização. Ao deixar a contextualização para um segundo plano, nós vemos um descompasso entre o ensino e a aprendizagem. Haja vista que a contextualização ela permite com que os estudantes eles compreendam aquilo que a disciplina se propõe a fazer. Permite trazer para as experiências próprias dos indivíduos os conceitos científicos. Um dos conceitos que é de suma importância para a gente compreender a intencionalidade de se ocultar ou apresentar as correlações entre contexto e ciência pode ser explicado por Antônio Gramsci, o conceito de hegemonia, que diz exatamente isso. A capacidade da classe dominante, ela difundir o seu conhecimento como natural, como único. Porém, a gente sabe que existe uma intencionalidade em se ocultar, demonstrar determinado conteúdo. Então, quando a gente está falando em descontextualização, a gente está falando também de um projeto político que busca descontextualizar para realmente fazer com que a ciência seja destinada a um público, enquanto, na verdade, para outro, ele não é capaz de fazer essas correlações com as experiências próprias da vida dos estudantes. Ao passo que optamos no fazer científico pelo estudo de matemática, sob determinada metodologia, analisando algum fato, não podemos caracterizar essas escolhas como imparciais. Elas são repletas de paixões por aqueles que a produzem. Os cientistas que acreditam ser imparciais em suas pesquisas encontram-se dominados pela ideologia hegemônica, na qual é entendida como natural. Um conhecimento lúcido, não alienado, contém em sua essência uma capacidade revolucionária. Essas foram as referências utilizadas para essa apresentação. E registramos aqui o nosso agradecimento ao Instituto Federal do Paraná, à Universidade Estadual de Londrina e à Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária.